Continuando a aula, tá? Desculpa, a gente caiu aí. Como eu estava explicando, direitos civis são os direitos fundamentais à liberdade individual, é o direito à vida, à propriedade privada, à igualdade perante a lei, à liberdade de ir e vir, à liberdade de expressão e pensamento, à justiça, e eles estão ligados ao valor da liberdade. Liberdade enquanto ser humano, enquanto ser individual, tá? A palavra individual tem o seguinte significado: indivisível, né? Você é único, ser único. Direitos políticos são os que garantem a participação do indivíduo no poder político, e é o direito de eleger e ser eleito, fundar ou associar-se a partidos políticos, etc. Também estão ligados ao valor da liberdade. Então, tem a ver com a sua participação em sociedade, né? Nos grupos, nas decisões, as participações políticas mesmo. Direitos sociais são os que garantem a satisfação das necessidades humanas básicas, como o direito à educação, à saúde, à previdência social, ao trabalho, entre outros. Estão intimamente ligados ao valor da igualdade. Então, esses foram conquistados mais contemporaneamente, tá? Vale lembrar que esses direitos não foram adquiridos todos ao mesmo tempo. Eles resultam de diferentes conquistas ao longo da história. As leis de um país são transformadas de acordo com os costumes e os valores de uma época, ou seja, não são eternas, e sim históricas. Como eu falei antes, né, gente, na verdade, não existe uma história linear de como foram as conquistas desses direitos. Cada sociedade foi conquistando-os aos poucos, né? Através de manifestação, através de participação política, através de movimentos, através de revoluções, etc. Então, essas conquistas foram em momentos diferenciados dependendo da sociedade. E aqui também está falando sobre as leis, né? As leis que um país tem, elas são de acordo com aquela sociedade, com a cultura daquela sociedade. Como aquela sociedade considera que deve ser vivida a vida, né? Deve ser os valores. Isso também tem a ver com uma época, né? Os direitos não são os mesmos hoje, não são os mesmos que no século XX, por exemplo. Né? Tem muitos direitos que foram conquistados que no século XX ainda não existiam. Por isso esse recorte histórico, cultural, né? E local, depende da sociedade também. No Brasil, deputados e senadores são os responsáveis pela elaboração das leis federais, mas outras instâncias governamentais também podem criá-las. Da mesma forma, os cidadãos podem propor, exigir ou conquistar novas leis ou direitos. Cidadania, portanto, não é somente ter direitos garantidos, mas conquistar novos direitos. Os direitos fundamentais são interdependentes, ou seja, eles estão interligados, né? Um depende do outro. Se um deles não é garantido, o outro acaba não sendo também, ou sendo cumprido apenas parcialmente, ou seja, pela metade. Por exemplo, o direito ao trabalho é um direito social. Contudo, um trabalhador desempregado não consegue um emprego. Dificilmente poderá adquirir algum imóvel ou carro. Ou seja, está impedido de exercer seu direito à propriedade, que é um direito civil. Bom, e aí, pessoal, no livro vai ter algumas atividades, né? Que eu vou pedir para vocês fazerem. E aqui está falando sobre algumas leis, né? Específicas de grupos, né? Por exemplo, o Estatuto do Idoso, o Estatuto da Criança e Adolescente, o ECA, Estatuto da Pessoa com Deficiência, Código de Trânsito, Código de Defesa do Consumidor. São algumas entidades e algumas leis, né, responsáveis por grupos específicos, tá certo? Eu vou ficar por aqui. A gente vai ver ainda um outro vídeo, né, para ficar melhor exemplificado esse tema. E a gente se vê semana que vem, tá? E vou ficar também, depois do vídeo, vou ficar à disposição de vocês aqui para qualquer dúvida ou para interação, tá bom?